E eu queria que você falasse assim, de que forma que a avaliação neuropsicológica pode contribuir com essas outras questões, né? Não só no contexto escolar, como você disse, mas também na busca de um benefício, né? Seja de redução de carga horária, seja de redução de, como é que se diz? Seja por um pedido de BPC. Sim, é, a contribuição, de fato, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Eu acho que quando um profissional da medicina, né, o médico, ele solicita uma avaliação, de fato, ele solicita buscando a nossa ajuda, o nosso auxílio, para que ele feche, de repente, né, um diagnóstico, ou que ele dê também um esclarecimento para esses pais com mais riqueza, vou colocar dessa forma. Por quê? Porque o pai, quando ele vai procurar um médico, ele não vai procurar o médico por motivo algum, né? Ele sempre vai ter algo que ele vai levar de demanda ali. E essa Uhum. demanda, quando é traga para a gente também, ela é uma demanda que às vezes ela vem muito sofrida, né? Às vezes o pai chega aqui dentro de um sofrimento assim imenso, porque ele viu ali no relatório que o médico passou, pedindo avaliação por um CID vamos pensar em um déficit de atenção, que é o mais simples. Então, vou colocar assim, porque hoje a gente sabe que o déficit de atenção é um dos que estão mais visíveis dentro do processo de avaliação neuropsicológica. Eu já recebi aqui casos de pacientes que o pai chegou aqui desesperado, porque a criança veio com CID de esquizofrenia infantil. E aí é outra situação. O que é feito? Uma avaliação neuropsicológica, de repente, para investigar uma esquizofrenia infantil? São casos assim, esporádicos, mas acontece. Né? E aí a Uhum. gente vê o tanto que é precioso essa a avaliação em si. Então, quando a gente faz essa avaliação, que a gente dá uma devolutiva para o pai, mesmo que tenha alguma dificuldade, a gente não pontua só as dificuldades, a gente pontua as potencialidades também, que é fundamental. Então, de imediato, é preciso colocar as potencialidades que essa criança, esse adolescente tem, pontuar que ele tem muito, que ele pode aprender, ele tem as dificuldades, Uhum. porém ele pode desenvolver, né? Que nem tudo está perdido, porque esses pais às vezes chegam aqui de fato, meu filho é um Com essa doente, situação. com Aham. essas falas. Ele é doente agora, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou viver a minha vida? Como que eu vou cuidar desse menino? Né? E aí, quando a gente dá esse retorno para os pais, de certa forma eles ficam mais aliviados. Por quê? Porque a gente está dando esse direcionamento para esses pais, explicando que isso, independente de diagnóstico, precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado, precisa ter esse olhar diferenciado. Né? E tem alguns pais também, que agora eu vou falar de fato, tem pais que chegam aqui querendo de fato um diagnóstico, que às vezes não existe, Uhum. né? Tem esse outro lado Acontece também, né? muito, tem esse outro lado. Né? Porque você fala assim, poxa, o pai veio buscar um diagnóstico. Não, ele tem isso, ele tem, e aí você dá uma devolutiva para ele e fala, não, ele não tem. Aqui, pelo menos dentro do processo avaliativo, a gente investigou, né, diversas áreas aqui, e esse menino, de repente, não tem nenhuma dificuldade cognitiva. Né? A questão dele aqui é comportamento, e aí vamos ver como é que esses pais vão lidar. E pelo que geralmente é trazido nesse sentido, é justamente o que? A dificuldade de relacionamento dentro de casa, os pais Uhum. que querem de fato dar tudo para essas crianças e para esses adolescentes, para suprir de fato uma ausência dentro do contexto familiar, né? E acaba que vê isso com outros olhos. Quando a gente coloca isso para eles no processo de devolutiva, muitos, de repente, tem alguns até que podem sair com raiva, né? Não, mas eu queria um diagnóstico. Então, mas não existe nada seu filho não tem nenhum tipo de dificuldade, não apresentou nada aqui que possa me dizer que ele tenha, que eu possa, de fato, colocar uma hipótese diagnóstica para ele. Né? Então, acho que os pais também, né, os responsáveis, eles são muito
influentes dentro do processo também, né, de fato. Sim. Muitos para positivo, alguns para negativo, né, a aceitação nem sempre é tão boa quando se vê uma devolutiva que não é válida para eles, porque eles precisam entender um processo que ainda não é bem aceito. Uhum. E já que eu queria te perguntar outra questão. Para a criança que tem dificuldades no processo de aprendizagem, aquela criança que não consegue ser alfabetizada, que tem muita dificuldade, você acredita que a avaliação neuropsicológica vai contribuir nesse sentido? Com certeza, a gente vai estar ali fazendo um norteamento, de fato. Né? Não por eu ser psicopedagoga também, então geralmente quando vem alguma avaliação que traz esses relatos de dificuldade de aprendizagem, eu não me fecho só nos instrumentos neuropsicológicos. Eu também utilizo dos instrumentos psicopedagógicos, né, dentro do processo de avaliação psicopedagógica. Isso é você. Você acha assim, que na neuropsicologia, é você que já tem as duas formações. Você acha que essa criança tem que passar, então, por um psicopedagogo e juntar essas duas avaliações para que a coisa fique mais organizada? Você consegue fazer as duas avaliações, mas Sim. Nem todos os profissionais conseguem fazer essas duas avaliações, não é isso? Sim. Ela ajuda sim, com certeza. Independente de profissional ter a formação só em psicologia e pós-graduação em neuropsicologia, ela é fundamental sim, ela ajuda a dar esse norte, com certeza. Porque ali ele está investigando esses processos cognitivos, ele vai observar dentro dos próprios instrumentos da avaliação, ele traz essas demandas voltadas para aritmética, para interpretação. Então, ali ele consegue pontuar muita coisa dentro desse contexto. Né? E aí, o que acontece? Quando é fechada essa avaliação, que é observado que existe dificuldade de aprendizagem ali, porque os instrumentos permitem que você veja, eu não digo que ele permite que você tenha uma amplicidade maior desses fatos dentro da dificuldade de aprendizagem, mas ele dá, sim, uma base muito boa. E aí, como eu vejo nesse sentido? O profissional dentro da neuropsicologia, ele fecha esse relatório e faz a solicitação de um encaminhamento para o psicopedagogo. Né? Para quê? Para que esse psicopedagogo ali continue esse processo. E aí sim ele vai aprofundar, né, dentro das dificuldades de aprendizagem específicas para aquele determinado paciente. Legal. Eu queria te fazer uma outra pergunta, estou te explorando aqui. Vamos lá, aproveita. E agora eu queria falar um pouquinho do transtorno do espectro autista. Né, a gente não é só a criança que é avaliada, nós temos vivido casos bem específicos aqui na clínica de adultos com 30 anos passando pelo processo de avaliação. Queria que você falasse um pouquinho disso, não só daquela criança que chega para um processo avaliativo, né? Às vezes um bebê, né, de 1 ano e 8 meses. Também está chegando bastante, né? Está chegando muita criança, muito bebê para ser avaliado. Até aquela pessoa adulta que começa a ler sobre o transtorno do espectro autista e começa a se ver nesse quadro. Como que isso funciona, Jaque? Essa colocação que você fez é importantíssima, né? Quando o adulto começa a ler sobre o autismo e começa a se ver dentro do quadro de autista. Né? Alguns vêm justamente, não, quero fazer uma avaliação porque eu sou autista, eu acho que eu sou autista. E às vezes chega, não tem nenhuma solicitação médica de fato, né? E aí a gente, tudo bem, então vamos fazer a avaliação. E aí começa, né, aquela questão, quando você faz essa entrevista inicial, ele vai relatar pontos, né, de fato que ele se coloca como autista. Por quê? Porque ele já tem uma leitura. Ele já tem uma compreensão de que aquilo ali é algo que ele apresenta ou que ele de repente imagina, vamos colocar aqui, que seja, e a avaliação ela vai nos nortear com relação a isso também. Né? A partir desse momento que a gente começa a fazer essas observações dentro do processo da avaliação, fica muito claro que muitas dessas situações, muitas dessas falas que são trazidas aí pelos adultos, nem sempre condiz com o que é absolvido dentro do processo da avaliação.
né? Tem pacientes, sim, que vêm, que são autistas, sim. Tem muitos que descobrem com 30, 38 anos. Eu atendi um aqui, né? Que veio até de fora, de outro estado, justamente para poder fazer uma avaliação. E ele tinha todas as características, todos os pré-requisitos básicos ali dentro do processo autista, né? E tinha todas as ecolalias, tinha as dificuldades de socialização, tinha aquela questão não é nem da rotina, não, de focar em um determinado aspecto. Eu lembro até hoje que ele não queria largar por nada a televisão era a vida dele. Então, se tirasse a televisão, ele não tinha mais mundo. Então, assim, são pontuações que foram trazidas, assim, que quando você começa a fazer o processo avaliativo, você observa que ele tem, sim, os aspectos autistas, que de fato existe ali essas peculiaridades, porém não fica só restrito ao diagnóstico do autismo. Porque com o adulto, aí sim o processo dentro da psicologia, de fato, de um acompanhamento psicoterapêutico, ele vai ser fundamental. Até mesmo porque com a criança ela está em desenvolvimento. A criança, a gente pode pegar ela, vamos falar, como a gente falou aqui, tá tendo muito bebê. O bebê, ele está começando a aprender como a gente faz essa avaliação do desenvolvimento, de como que está sendo esse percurso de desenvolvimento, onde está sendo apresentadas essas falhas desse desenvolvimento ali daquele bebê. E aí onde que a gente começa a fazer, né, a intervenção, justamente buscando auxiliar essas características que foram apresentadas. Já o adulto, ele já vai trazer isso bem mais fechado, mais rígido, porque ele passou uma vida inteira dentro desse mundo e, de fato, quando ele descobre, a dificuldade vai ser muito maior de lidar com as mudanças. E aí entra a psicologia também, né? Que é preciso ser um trabalho, preciso ter a conscientização de que várias situações de demandas que foi apresentada na avaliação precisam ser encaminhadas. Sim, sim. E como eu vivo isso com vocês, a gente está muito próximo, né? E conheço muitas pessoas adultas, a dificuldade da aceitação do próprio quadro, de dizer, não, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu sou autista. Sim. Ou, de repente, me ver dentro desse espectro autista e agora, né? Enquanto o diagnóstico... Por isso que eu falo, gente, dentro do universo autista, eu acho que tinha que ser singularidade do transtorno do espectro autista. É muito singular para cada um. Enquanto um acha que o diagnóstico é libertador, o outro fala, eu não quero isso para mim de jeito nenhum, eu não aceito. E a gente vê que ele está em processo de sofrimento, a gente vê que a vida dele está em jogo ali, porque a gente vê um processo depressivo muito grande. Né? Semana passada eu fiquei assim, muito impactada, falei com a Andréia, peguei, né, uma pessoa adulta com transtorno do espectro autista e que a gente já tinha conversado outras vezes sobre isso, mas ele não quer aceitar o diagnóstico e ele também ao mesmo tempo não consegue mais conviver com pessoas. Extremamente inteligente, dorme durante o dia e fica acordado durante a noite. Até quando ele vai conseguir levar essa vida dessa forma? Então, são coisas assim que nos impactam de tal maneira. Um adoecimento maior ainda. Isso que eu ia falar, vai para uma depressão, vai para um quadro de ansiedade muito grande e, ao mesmo tempo, uma solidão muito grande. Uma solidão por não ter com quem conversar, uma solidão por ser incompreendido, como diz a Andréia, uma solidão por querer fazer um esporte, mas não tem com quem, não tem um amigo, não tem ninguém, e, ao mesmo tempo, uma negação de tudo aquilo. Né? Então, assim, eu sempre falo, você é muito forte, você enfrentou tudo isso sozinho, olhar para isso agora pode ser a solução de muitas coisas. Mas o enfrentamento diagnóstico é muito singular, né, Jaque? É bem individual mesmo, e vai justamente esses pontos que você tocou. Tem a aceitação e às vezes não tem essa aceitação, então fica muito restrito à própria pessoa que está recebendo. Vamos pensando no caso do adulto, né? Aí é onde que ele tem que, de fato, saber se, bem, é esse o meu diagnóstico.
eu vou querer ou não tentar uma mudança, não, ou algum auxílio, alguma intervenção que possa contribuir para que eu tenha uma melhora significativa dentro das minhas habilidades ou das minhas dificuldades. Então fica bem restrito mesmo a cada um. Né? A mesma coisa que você falar com uma pessoa alcoólatra e falar assim, e aí, você vai parar de beber porque eu quero? Não. Ele vai começar um tratamento porque ele aceitou aquele tratamento. A partir do momento que ele aceita, aí sim vai ficar mais viável para eles poderem fazer ou não. Então, se não tiver aceitação, é bem mais complicado. Né? E aí a gente já pensa nesse sentido do sofrimento futuro, de como que vai ser essas próximas ações aí do próprio indivíduo. Aham. Não, só tá uma pessoa me ligando que eu acho que ela tá gostando aí do que a gente está falando. É uma pessoa adulta com diagnóstico. Mas, enfim. Eita! Não, eles são fantásticos, né? A gente está aqui, daqui a pouco a gente dá um ok. André, te retorna aí, viu? Mas vamos que vamos, gente. Mas é isso, a gente vê muito sofrimento, principalmente na mulher. Como a mulher sofre, como a mulher tem assim dificuldades para lidar com esse diagnóstico e como para a mulher é mais pesado, Jaque. Né? Assim, eu acho que a mulher, até uma questão mais histórica mesmo, a hora a gente podia marcar para falar da dificuldade desse diagnóstico na mulher, porque aí entra questões hormonais, entra outras questões Muitas que coisas. interferem muito nesse diagnóstico. E a Quando mulher vai você sendo isso, vai protelando, não consegue amigos. E o homem parece que ele tem isso mais claro. Pelo que eu tenho vivenciado, ele encontra ajuda mais rápido. Já a mulher não, ela se fecha, né? Muitas vezes tem um filho, e aí começa a viver a vida do filho, a vida do marido, e não consegue ver aonde ela está, quem é ela e por qual processo que ela vive. Então, quando a gente agarra o fala mundo de do outro, né? E o dela de fato tá ali, E o dela, o isso, e o dela de sofrimento. fato tá ali. Então, assim, a gente vê principalmente aquelas envolvidas com as questões religiosas, é um processo muito dolorido. Como tem surgido pessoas adultas, né, com diagnóstico no transtorno do espectro autista, como tem surgido bebês, né, Jaque? Como tem surgido Verdade. bebês Muito, dentro muito, do muito. transtorno do espectro autista. Eu queria que você falasse um pouquinho das escalas, ou das escalas de rastreamento, o que seria importante pontuar, que essas escalas elas deveriam estar nas escolas, Com nos postos de certeza. saúde, e sabendo que esse cérebro é plástico, que quando se faz um diagnóstico, eu acho que muita coisa mudou. O diagnóstico hoje ele não é eterno, né, Jaque? Fale um pouco disso. Não, Que essa não, pessoa verdade. fala um pouco dessa questão, né? A gente tinha essa noção de que o diagnóstico é eterno, uma vez diagnosticada, acabou, não se tem mais retorno. E hoje a neurociência está aí, provando que todo mundo é capaz, né? Que há, sim, possibilidades de mudar e de transformar esse cérebro à medida que ele é estimulado. Você fala um pouquinho sobre isso? Falo sim, né? Com relação às escalas, né, não só as voltadas às escalas de rastreamento com relação ao autismo, né? É que a gente usa, eu falo que a gente usa bastante, né? Principalmente com os mais novos, né? Os bebês, até assim, os 18 meses, 20 meses, a gente usa bastante a escala de rastreamento. Até porque ela nos dá um norte muito importante. E aí onde que também os pais começam a fazer essa observação maior. Né? Alguns pais, quando a gente vai fazendo essa mediação da escala com os pais e depois a gente vai fazer essa avaliação, né, com o que os pais trouxeram de informação dentro da escala de rastreamento e de fato a gente avalia a criança e vê que tem alguns aspectos ali que são bem evidentes, que estão muito fechados mesmo, de fato. E aí é onde que o pai fala assim, poxa, eu não conseguia ver isso aqui. Né? A escala ela permite que a gente consiga abrir esse leque maior de diagnóstico, de fato, de uma possível, né, característica e autista. Então, a escala ATA, eu acho ela muito linda, falar assim. Ela é muito bonita, gente. Aí, é lógico,
Hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, mas a avaliação, profissionais, colegas. Mas você faz o quê? Não, eu trabalho com avaliação. Nossa, mas é muito difícil, dá muito trabalho. Tem que corrigir muita coisa. Gente, dá trabalho. Trabalho. Não fala que é fácil, não, porque não é fácil você avaliar. É difícil, muito difícil. Né? E você tem que ter muito critério. Você tem que ser muito cauteloso, até mesmo com a forma com que você escreve e a forma que é colocado isso aí, né? Porque isso aí gera uma polêmica muito grande, até para você, dependendo da forma com que você escreve e coloca ali. E as escalas, elas nos permitem, de certa forma, buscar esse norte. Ela te dá uma base, ela já traz algumas informações, até mesmo a forma com que ela é escrita, que ela foi colocada ali. A forma que a gente passa isso para os pais. Seu filho tem esse tal comportamento? Sim, não. Se tem, em que momentos você já presenciou esse comportamento? Me dá um exemplo disso. Então, por ali você já começa a ter essa observação mais fechada, esse olhar mais voltado para a criança. A escala, ela permite, de fato, com que você consiga ter uma base para que você possa fechar um relatório de forma bem concisa. Quando você falou lá da questão do VISC, né, que eu falo, eu não uso só o VISC como instrumento. O VISC, ele é mais um instrumento. Porque a escala, ela faz essa junção. Se a gente pensar aí numa criança de 4 anos, de 6 anos de idade, ou vou pensar uma criança de 6 anos de idade, que já pode aplicar um VISC. Então, você faz essa junção do VISC com uma determinada escala, você vai ter uma informação muito mais concisa do que você usar um único instrumento. Principalmente dentro do diagnóstico do autismo. A gente sabe que o diagnóstico não é fácil de ser feito. Sim. E aqui a gente, quando eu falo assim, o diagnóstico, a gente não está aqui para fazer de fato o diagnóstico. A função da avaliação neuropsicológica, ela é dar o quê? Uma hipótese diagnóstica. Quem é que fecha diagnóstico, gente? É o médico. É o clínico. A gente faz isso por quê? Porque a gente teve uma solicitação, porque a gente vai fazer todo esse levantamento que lá o médico não faz, e a gente fica com um tempo maior, a gente fica com esse tempo maior com essa criança, com esse adolescente, faz todos esses relatos, observa todas essas pontuações, faz todas as atividades dentro do processo avaliativo, levanta essa hipótese diagnóstica, e aí sim o médico vai fazer ou não, fechar ou não esse diagnóstico. Então, acho que isso é muito fundamental, porque até nisso, às vezes, a gente é muito criticado. Mas você fechou o diagnóstico? Não, eu não fechei o diagnóstico. Eu coloquei uma hipótese diagnóstica. Isso no relatório ele é fundamental. Até mesmo porque a gente sabe que isso aí dá processo, é bem complexo. A gente sabe que isso é bem muito complicado. E quando buscar uma avaliação neuropsicológica, Jaque? Quando? Se não tiver solicitação, ou quando tem uma solicitação, eu vou dar alguns exemplos aqui de quando você pode buscar uma avaliação neuropsicológica. Como eu falei, hoje eu tenho vários pacientes idosos também. Então, o idoso, ele busca a avaliação neuropsicológica justamente em que sentido? Um diagnóstico de Alzheimer, um diagnóstico de Parkinson, de uma perda cognitiva generalizada, de algum déficit cognitivo ali que foi evidenciado numa ressonância, mas a gente precisa descobrir em que área em específico. A ressonância, ela traz muito a questão da a microangiopatia. Microangiopatia é o quê? É justamente esse atrofiamento dos nervos neurológicos ali, do cérebro, a área que vai se atrofiando, vai diminuindo, e aí você vai descobrir quais áreas que já foram perdidas ali, quais áreas, quais funções que já foram afetadas. E aí, para isso, também existe a reabilitação. Vamos pensando nos idosos. As crianças, a gente vê muito, a criança está, principalmente depois do 2º semestre na escola. Aí vem aquele monte de pai, tudo desesperado. Mas meu filho não tá. Dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem
ela é evidente, né, no sentido de vai buscar avaliação, né? vai buscar avaliação, ou avaliação neuropsicológica, ou avaliação psicopedagógica, de fato. Se o pai optar por uma avaliação psicopedagógica, o psicopedagogo vai avaliar até onde ele pode. Até ali é onde eu posso avaliar. E aí esse psicopedagogo também vai encaminhar para um neuro, né? Para um neuropsicólogo para fazer uma avaliação mais completa. O exemplo do transtorno de déficit de atenção, né? O exemplo como é que é o nome? A dislalia, a descalculia, a dislexia, né? Que são os transtornos funcionais. Todos os transtornos funcionais podem ser evidenciados dentro de uma avaliação neuropsicológica também. Tá? Ele não é restrito só a uma criança que tem um déficit de atenção. Então, tem várias outras linhas aí que podem ser investigadas dentro de uma avaliação neuropsicológica. Por exemplo, que eu dei a esquizofrenia infantil. Pode ser uma questão emocional, que você pode ver que as funções seletivas estão todas ali, mas essa questão emocional está interferindo. Então, a avaliação neuropsicológica vai dar um caminho para esse pai. Eu queria que você falasse agora, já que eu te interrompi aí, porque o nosso tempo está indo embora. Sim. Mas eu queria que falar do seu curso, porque você dá curso, gente. Comecei aqui na clínica com isso, né? Foi o nosso projeto. Vamos fazer o curso? Vamos. E aqui na clínica, né, a gente dá, na verdade, eu ministro, né, o curso que a gente até fala que é um estágio supervisionado em avaliação psicopedagógica. Aqui o curso, a avaliação neuropsicopedagógica aqui, ela é bem prático mesmo. Tem até algumas alunas que estão aí online e que já fizeram, e a gente sabe que aqui é prática. O negócio comigo é prática, né? Não tem história de ficar em teoria, não. A teoria é o que a gente, de fato, aprendeu lá na pós-graduação ou na graduação, porém, ficou a falta, né? Eu vou falar assim, a falta. Como que eu vou fazer? Como que eu vou ir para o mercado de trabalho, sendo que eu não sei nem para onde eu começo, por onde eu começo? Então, a avaliação aqui na clínica, ela é muito para isso. Queria falar uma coisinha, Jaque, porque assim, muita gente faz psicopedagogia, recebe um monte de cópia de teste e já acha que é o psicopedagogo. E não sabe nem aplicar, detalhe. Não, eu falo, mais que aplicar um teste, o segredo está na leitura desse teste, de como você vai enfrentar. Então, a psicopedagogia, assim como a psicologia, ela traz isso. Então, não é todo psicopedagogo que consegue avaliar. Apesar da avaliação. Quando nós pensamos nesse projeto, desse estágio supervisionado, a gente pensou exatamente nisso. E a quantidade de psicopedagogo desesperado porque não sabia aplicar os testes. Por isso que a Jaque está falando que ela ensina na prática como aplicar e principalmente, né, Jaque, como interpretar aqueles dados. Sim, é fundamental. E sem dizer também que tem o teste, né, da análise do desenho infantil. Os cursos da análise do desenho infantil, que nem dá para a gente fazer ele por completo dentro da avaliação, dentro do curso de avaliação psicopedagógica. Eu falo do teste, né, falo de como que a gente pode trabalhar com o desenho dentro, né, de uma avaliação psicopedagógica. E existe as técnicas projetivas voltadas para avaliação psicopedagógica. Porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu sou psicopedagoga, eu não posso dar técnicas projetivas, fazer análise de desenho infantil, porque eu só sou psicopedagoga, é para psicólogo. Não, gente, tem uma diferença. Tem testes específicos para psicólogos e tem avaliação projetiva voltada para um diagnóstico ou para uma avaliação psicopedagógica, que é o que a gente faz aqui. Eu dou o curso é o dia inteiro, de fato. Aí é o primeiro, e às vezes nem a gente ainda fica chorando, porque o dia inteiro às vezes não dá, né? Mas é um dia inteiro, a gente sabe que inicia ali no período da manhã, ensino todas as técnicas. Quando é no período da tarde, a gente faz o quê? Oficina, é prática, leva a criança, vamos fazer com as crianças, vamos aproveitar os filhos, sobrinho, e colocar isso, né, de fato, para a prática. É fundamental isso aí. A gente sabe que eu sou muito superativa, eu falo que eu sou hiperativa, né? Porque eu não paro, não. Eu sou o tempo inteiro.
E seus cursos são maravilhosos, né? Por isso a parceria, claro, aprender não é boba, né, Graças a Jaque? Deus. A gente trabalha junto, tem muita responsabilidade. Eu acho que o psicopedagogo ele precisa ter essa prática de estar se aperfeiçoando. Existem muitos testes para a psicopedagogia, não precisa um entrar na Vários. área do outro. É tão legal quando o neuropsicólogo travou novamente, pelo jeito. Vamos esperar a Jaque voltar. Destravou, voltei. Voltou, já que eu vou aproveitar o bonde dos seus cursos e falar também dos cursos do canal Acreditar Mais. Nós estamos com um curso Isso. para Tô pais divulgando também. do método Dias Fresotti. Nós estamos com um curso de adaptações curriculares. Olha, psicopedagogo que quer trabalhar com autismo precisa de uma especialização na Precisa. área, não precisa? Precisa Com saber o que é certeza. autismo, precisa conhecer o que é autismo. Já que você quer falar mais alguma coisa, nós estamos chegando aos nossos 5 minutos finais. Eita, meu Deus, que É muito maldade. Tá tão bom. rápido. É muito rápido, né? Não, Lúcio, eu acho que a gente falou bastante coisa que eu acho que foi muito importante as nossas colocações, né, dentro dos aspectos que a gente levantou aqui, dentro das áreas que a gente pontuou, né, não só para o pessoal que tem essas dificuldades, que tem. Acho que acredito que muitos que escutaram aqui, às vezes eu falo assim, opa, eu acho que eu vou fazer uma avaliação, eu acho que eu tenho alguma coisa, né, alguma relação com alguns aspectos apontados aí. Eu acho que é de extrema importância a gente explicar um pouquinho para que as pessoas compreendam o que é de fato uma avaliação, né, e Sim, diferenciar, saber diferenciar, né, essas questões voltadas para o autismo. Posso ou não posso fazer uma avaliação neuropsicológica para um autista? Né? Posso ou não posso fazer uma avaliação psicológica para observar questões comportamentais, questões voltadas para a personalidade da pessoa? Posso. É uhum. fundamental, precisa, é necessário que as pessoas entendam isso.